Esse trabalho é o Parede da Memória, é um dos trabalhos mais antigos aqui da exposição. É um trabalho que foi feito quando eu ainda era estudante. Ele parte de fotos, 11 elementos que estão num álbum de família, numa caixa de fotografias, e esses 11 elementos eles vão se repetindo, como um gigantesco jogo da memória. E ele é bastante interessante porque ele tem esse formato de patuá, né, que são esses pequenas, como se fossem pequenos travesseirinhos, como as pessoas falam, né, são pequenas peças onde nas religiões de matriz afro-brasileira você tem alguma coisa dentro que protege o dono. Então isso pode estar numa casa, como tinha na casa dos meus pais, em cima da porta, eu ficava ali protegendo. Pode ser menor, a pessoa pode carregar dentro da roupa, no bolso. Aqui eu inverto a operação. O que deveria estar oculto, porque na realidade a gente não sabe o que tem dentro de um patuá. O que deveria estar oculto é como se eu trouxesse para frente, através dessa memória familiar. Né? Esses elementos que ficam como num jogo, às vezes caem em trincas, às vezes caem vários juntos. Então é como se eu tirasse aquilo que está oculto e trouxesse para frente como um elemento de proteção. É como se protegesse a família. Ao mesmo tempo, por causa da dimensão, é um trabalho muito grande. Então é como se você dissesse, olha, você pode nos ignorar, você pode ignorar uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.500 pares de olhos sobre você. Então é uma coisa, no sentido, estamos aqui, existimos. Existimos. E ele, como o nome próprio diz, né, Parede da Memória, ele tem também uma questão na memória, daqueles que se vão, daqueles que se foram. E ao mesmo tempo, isso aqui é a minha matriz genética. Esse é o meu pool genético, a minha família. Então eu não apareço nenhuma vez nesse trabalho enquanto personagem, enquanto fotografia, porque eu não preciso. Eu já estou na realidade nele, eu estou presente nessa peça. Essa peça é a rainha, né? A gente está aqui nessa base, a rainha bem no centro e as soldados, que são as peças que acompanham. Esse trabalho foi feito para uma exposição chamada Colmeia, onde eu estava investigando algumas relações dos insetos com o feminino, mas são relações simbólicas, mitológicas, que existem em diferentes culturas, né? Então essa é a rainha, a rainha ao mesmo tempo é bastante curiosa porque ela é uma prisioneira, ela tem os olhos todos espalhados pelo corpo, mas ela própria não os tem, né? A rainha não tem os olhos. E ela é protegida aqui pelas soldados, né? As soldados estão aqui dispostas ao redor,
como se estivessem protegendo a rainha da colmeia. Essas esculturas, elas são bastante devedoras de um momento que eu estava muito interessada nas esculturas africanas, né, no modo como elas se consolidam, mas eu estava interessada também em como isso veio para o Brasil, para a cultura popular. Então, o uso de tecidos, de elementos diversos, de fitas. E uma outra questão que eu queria discutir nesse trabalho é que essas relações mitológicas entre mulheres e insetos sempre colocam a mulher numa situação muito de passividade, né? Ou ela é como a aranha, né, que tira do próprio corpo o seu sustento e cuida da família e de si, ou é a delicadeza da borboleta, né? Se diz muito da mulher delicada como uma borboleta, ou obreira como uma abelha, que é um ditado antigo. E eu queria olhar um outro aspecto do feminino também, que é a agressividade, que existe, né? E que muitas vezes é ocultado. Então, elas são as soldados, né? E no feminino, elas trazem anzóis, pedras, elementos de guerra, vamos dizer assim. Cacos de vidro, né, que estão aqui, os próprios cabelos, né, muitas vezes são pontudos, têm correntes, né, mas curiosamente elas não têm os braços, né, curiosamente elas ficam sem os braços. É como também se pensar que essa coisa da guerra, da violência, também sempre tem um lado estúpido, né? Sempre mutila, sempre marca, sempre mata. Então é uma junção, é um momento bem legal que eu estava estudando escultura. São feitas em terracota, numa queima primitiva, que também precisava, nesse caso, que a queima das peças tivesse a ver com o tipo de trabalho, com a proposta que está aqui. Então, eu procurei uma queima primitiva, que é uma queima que a gente enche um latão, daqueles de 60 litros de óleo. A gente vai fazendo camadas de serragem fina, serragem grossa e coloca a peça no meio, depois mais serragem fina, serragem grossa, coloca a peça. E o efeito da redução do oxigênio é que vai dar a cor escura. No fundo, a gente vai ter um outro trabalho da série Musa Paradisíaca. A musa paradisíaca é o nome científico da banana. E é uma ironia, vamos dizer assim, com essa situação do Brasil. Que a gente tem as letras, né? O Yes nós temos, que é uma referência ao Yes nós temos banana, do Braguinha. Porque o Brasil é um país que parece que fica sempre brigando entre a contemporaneidade, entre avançar e entre ser uma república das bananas. Ele vai e volta, né? Então essa coisa, esse paraíso, essa ideia de um paraíso tropical, de uma natureza pujante que ao mesmo tempo acaba sendo bênção e maldição. Porque não é possível você pensar que você consegue ser um país, uma potência hoje em dia só vendendo banana e soja. Né? Tem que investir em educação, tem que investir em tecnologia. Né? Então essa brincadeira com essa coisa das bananas, né, que marca muito o país. A questão da exploração, né? Lembrando que o Brasil foi colônia, então azulejo português que acompanha a peça. Então a gente parece que oscila sempre entre a possibilidade de crescimento e, por incrível que pareça, o desejo de ser colônia. Que a gente não consegue romper nunca com essa dicotomia. Por um lado avança e logo em seguida volta um tanto para trás. Né? Estamos sempre entre a modernidade e entre ser uma república bananeira. Né? Esse trabalho é sem título. Então a gente tem aqui vários vidros de relógio que são elementos que são usados em laboratórios, né? São elementos que remetem à ciência e nomes de mulheres, vários aqui, mas são como se fossem exemplos, né? Exemplos de cabelo. Né? E o cabelo é um elemento que no Brasil ele está muito presente nas classificações. Porque se você é uma pessoa da pele escura, mas o cabelo é mais liso, é moreninho. Se é uma pessoa com a mesma tonalidade de pele, mas o cabelo é crespo, é negro. Então o cabelo é muito usado no Brasil para as classificações.
E aqui a gente tem um confronto no centro, né? Que aparece uma menina negra de tranças e uma boneca Barbie, né? E a menina olha, né? Então, ela está olhando no espelho, entre o espelho e ela tem o anteparo da boneca, que é esse modelo, né? Então, por exemplo, esse vidro a gente consegue ver bem o espelho, a boneca e ela de lado. Esse trabalho é o Atlântico Vermelho, vai falar justamente dessa transposição do levar essas pessoas, negros e negros, através da escravidão e desse mar tingido de sangue, né? O nome Atlântico Vermelho vem do Atlântico Negro do Paul Gilroy, que eu gosto do título Atlântico Negro, mas eu fiquei pensando em também como esse mar foi tingido de sangue durante a travessia. E essas linhas que descem dessas fissuras que tem nos azulejos, né? Como se remetessem a sangue, como se realmente levassem a gente a essa questão do Atlântico banhado de sangue. Esse mar que une esses dois pontos, Brasil e África, só que aqui banhado de sangue. Então, a gente tem essa figura que é um homem nessa pose de perfil, que remete às pseudociências e remete às poses forenses, a mesma pose que vai acontecer, que vai aparecer ali no assentamento, e ele tem os olhos vendados. Essas figuras vão ter sempre o rosto ou coberto ou vendado, representando o fato de que não eram cidadãos, eram sombras de cidadãos. Essas duas imagens do navio negreiro, do tombeiro, e dessa escravizada com uma criança no eito, né, na plantação de cana. Essas imagens, muitas vezes elas viajavam o continente. Uma imagem que era feita nos Estados Unidos era utilizada em Cuba, vinha para o Brasil. Então, o modo também como eram representadas essas pessoas, um negro é como se representasse todos os negros, né? Então, essas imagens viajavam também o continente. E aqui, no caso, essa é uma imagem de Cuba. Cuba também foi uma grande plantation canaviera, né? E aparece aqui, e poderia ter sido uma imagem do Brasil. Poderia ser uma imagem do Brasil, os tumbeiros poderiam ser uma imagem do Brasil também. Então discute também um pouco como essa questão da escravidão cruza o continente sul-americano, centro-americano e às vezes até norte-americano, como, enfim, cruza todas as Américas. E como essas imagens eram difundidas e ao mesmo tempo elas achatavam, elas aplanavam o elemento negro, tirando toda a subjetividade. Aqui é um olhar para a natureza que eu diria que é mais lúdico. A gente tem, por exemplo, essa série de desenhos que vem de um caderno que se chama Tentativas de Criar Asas. E a gente vai ter aqui, eu gosto muito de casulos, da casca dos insetos, quando eles trocam, né? Como é o caso das cigarras aqui. Eu coletei várias cigarras, uma vez eu encontrei uma árvore forrada com essas casquinhas de cigarra, coletei, porque aqui entra muito a questão da transformação, né? Dessa vida que pulsa, que se transforma, que se modifica. Então aqui a gente tem uns casulos, que já temos uma mulher saindo de um casulo, né? Como se tivesse querendo crescer mesmo, né? Uma ideia de crescimento, de expansão. Eu fico pensando muito nas mudanças que a gente sofre durante a vida, né? Tanto fisicamente, né? Como psicologicamente. Então, aqui são essas tentativas de emancipação, né? De criar asas nela. Como é o caso dessa taturana que vai se transformando toda, mas num momento ela deixa de ser inseto e começa a se transformar numa mulher. Ela vai se transformando, né, e aparece esse ser feminino, né, e que vai dar origem depois praticamente para uma instalação inteira, que é a instalação das tecelãs, né, que elas vão se modificando, vão se refazendo, vão se transformando o tempo todo.
Então, essa ideia de mundo em transformação, de natureza em transformação, das pessoas, da gente em transformação, vai ser colocada neste trabalho, onde elas se tecem o tempo todo, né, como aranhas que tiram do próprio corpo o casulo, que vai ser casa e que vai ser também elemento onde elas se refugiam para passar por uma metamorfose, né, para uma mudança. Aqui elas vão como uma infestação, como se estivessem saindo desses casulos no chão e fossem como uma infestação subindo e tomando conta de toda a parede, como se fossem realmente um grupo de insetos, né? São mulheres insetos que se espalham e que vão se tecendo e que vão se colocando muitas vezes em grupo também, esperando uma metamorfose. Esse trabalho é bastante recente, desse ano, foi feito no início desse ano, numa visita que eu fiz à Colgate University, como artista professora convidada, e ele nasce de uma maneira bem engraçada. Eu fiz uma exposição do Joseph Albers, que tinha a questão da cor, da construção geométrica. E cheguei no ateliê em Colgate e achei várias fitas, vários recortes de papel que seriam descartados, quase pedindo para eu fazer esse jogo com a geometria. Então, de uma maneira meio irônica, eu chamo essas obras de geometria à brasileira. E essas figuras não cabem, né? Não cabem dentro dessa geometria. Elas ficam sempre do lado de fora, elas ficam sempre escapando desse quadrado, né? Elas escapam o tempo todo dessa formação geométrica. Então, é uma crítica à questão que no Brasil muitas vezes nós temos movimentos artísticos, culturais ou políticos que são pensados por uma determinada camada, um determinado grupo da população e são colocados como se fossem válidos para todo o país, sem se fazer a crítica, sem olhar para ver se cabem ou não, para ver de onde vêm essas pessoas, o que olhavam, ou seja, falta no Brasil muitas vezes uma crítica maior no sentido de se olhar realmente movimentos, se olhar a cultura e ver quem fica de fora nesse processo, quem é excluído constantemente nesse processo. O nome assentamento, ele pode ser o assentamento de um prédio, de um edifício, ele pode ser um assentamento de um grupo social, como até hoje o MST usa, né, assentamentos, ou ele pode ser também a força mágica que mantém um terreiro de pé nas religiões afro-brasileiras. Então, eu escolhi esse nome pensando que esse grupo, essa população, apesar de todos os horrores sofridos na escravidão, ainda assim assentaram uma cultura, ainda assim assentaram um país. Então nós temos primeiro essa imagem da escravizada, né? Costas, frente e perfil. Nós sabemos que aproximadamente 5 milhões de escravizados, de africanos e africanas chegaram ao Brasil. Como é estar entre os seus e ser sequestrada, jogada num tumbeiro e levada para um país onde você não sabe se vai sobreviver, o que você vai fazer, se chega vivo, morto, não sabe como é a língua, isso sem contar as condições da viagem em si. Então essas pessoas tinham que se refazer na chegada, mesmo porque elas não tinham outra saída, ou se refaz ou morre. E ainda assim conseguiram plantar, assentar no país. Só que esse se refazer, ele tem um trauma aí. Então o que eu faço? Essa imagem dela é inteira, eu recorto essa imagem, literalmente pensando no refazimento, e suturo
essa peça, né? A gente pode ver aqui os fios que são da sutura, né? Que ligam a peça. Só que quando a gente olha, a gente percebe que esse refazimento ele não bate, não ajeita, ele não se liga de maneira correta. Eu dou um coração a ela, porque essa pessoa teve uma vida, teve sentimentos, teve os seus. Na outra imagem nós temos um feto ali adiante representando que assentaram um país, assentaram uma cultura. E na última nós temos as raízes, que são raízes, mas são veias também, representando que essa história também está fundamentada no sangue. A outra parte da instalação são os tablets, com um vídeo, né, com o mar distante, que é um ponto no mar, é um ponto fixo, 24 horas, do amanhecer do dia ao amanhecer do outro dia. Essas pessoas eram simplesmente jogadas nos tumbeiros, nos porões, e elas ficavam ali muitas vezes uma semana sem subir para o convés, sem ver a luz do sol. A ideia era diminuir a resistência, a ideia era fazer com que impedir sublevações, revoltas nos navios. Então eu fico imaginando você sem nenhuma informação, não sabe se é dia, não sabe se é noite, só o som do mar. E a gente tem também aqui os pallets, né, com as mãos, com os braços. A vida de um escravizado jovem, a média de vida era de 2 anos. Dentro desse sistema era isso, era lenha para queimar. E eles estão em cima desses pallets, que são elementos que se usam nos portos, nos aeroportos, que remetem à exportação. Esse livro é o História Natural, mas é um História Natural com 2 pontos de interrogação. Como na língua espanhola aparece um ponto de interrogação invertido no início e ao final a gente tem outro ponto de interrogação. Porque esse livro vai tratar da ciência, das pseudociências e da classificação dos povos e de como a ciência foi utilizada para justificar a dominação de um povo sobre o outro. Então, no caso aqui, ele inicia com uma imagem que é uma piranha que mostra a voracidade desse processo da colonização. E assim que a gente vira a página, aparece esse crânio e esse azulejo sangrando. E as 3 frases que eu fiquei pensando muito, como é que eu conseguiria resumir a questão da colonização. Fiquei durante muito tempo pensando isso, até chegar nessas 3 frases. O progresso das nações, a salvação das almas, o amor pela ciência. Então há um resumo, eu penso sempre na América Latina, o Brasil, os países da América Latina, como um laboratório onde foram testadas as questões da colonização e isso depois vai ser levado às últimas consequências na partilha da África. Então, nós não invadimos, nós levamos o progresso. Nós não matamos, né? Nós salvamos as almas e nós classificamos não porque nós hierarquizamos e justificamos a exploração, mas porque nós amamos a ciência. Então o livro ele se inicia, o História Natural, exatamente com essas frases, né? O progresso das nações, a salvação das almas, o amor pela ciência. E aqui tem esse azulejo português, né? Que está rachado e aqui justamente no meio tem essa gota de sangue, né? Lembrando, obviamente, essa questão da colonização, as mortes, as tragédias, toda essa história da colonização e das colonizações que vão inclusive se intensificar depois, como eu falei, na partilha da África. Eu sempre penso a América, o Brasil, né, dentre os países da América, como um laboratório onde isso é gestado, chega às últimas consequências depois no continente africano.
Essa é outra página do História Natural, né, do livro. E esse livro ele tem uma particularidade, ele tem essas páginas em tecido, porque eu queria também que o livro tivesse uma coisa de mostra, esconde, desvela. E nesse caso, por exemplo, a gente tem de um lado, é uma discussão aqui sobre a tecnologia. De um lado a gente tem o mapa da África, um mapeamento do mundo. Pela primeira vez, os seres humanos conseguem mapear de maneira relativamente precisa o mundo no qual vivem. Só que essa mesma tecnologia que permitiu o mapeamento do mundo acabou dando nisso. Essa é a planta do Brooks, do navio negreiro, e aqui a disposição dos corpos dentro do navio negreiro, e onde a gente vê que cada espaço é ocupado. Não há nenhum desperdício, é a lógica da escravidão como uma fábrica de lucros. Então a gente tem cada mínimo espaço ocupado por corpos. Então a mesma tecnologia que permitiu o mapeamento do mundo vai dar nisso, né? Vai dar nessa tecnologia que explora, nessa tecnologia que escraviza e que levou ao maior deslocamento forçado de população que se tem até hoje, porque só foi possível a escravidão e o deslocamento desses seres humanos porque o mundo tinha tecnologia nesse momento para isso. E aqui existe, né? Eu coloco essa foto dessa escravizada, sobre esses azulejos portugueses, e aqui essa sombra, né, como se ela fosse uma sombra, sombra dos cidadãos. Essas pessoas não eram cidadãos, eram sombras de cidadãos. E lembrando aqui novamente essa questão do sangue, né, do derramamento de sangue, quando ele passa aqui, ele escorre, né, essa gota que vem marcando essa página da história. O livro é talvez o projeto no qual eu vou realmente lidar de maneira mais dura, mais pesada com a ciência, ou melhor, com as pseudociências que justificaram a escravidão. Uma delas, por exemplo, era a questão da craniometria, né? Esse mapeamento do crânio, onde se tentava provar que o indivíduo branco, o elemento branco, era mais inteligente que as demais raças. Então, ali implícito que, sendo superior, tinha o direito de escravizar. E o modo como a palavra da ciência era tida como verdade. E a ciência não era, obviamente no Ocidente, não era questionada. A ciência era vista como a luz da verdade. Agora, a verdade é que a ciência nunca foi neutra. A ciência esteve sempre também a serviço das políticas, do momento, dos jogos e dos interesses, pensando que o racismo científico ele é completamente baseado, construído sobre pseudociências. Muito mais sobre interesses políticos, estava muito mais ligado a interesses políticos do que de fato em procurar, em questionar, em realmente trazer o que seria, vamos dizer assim, a verdade. Então sempre essa interrogação, a ciência é a luz da verdade?